Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso 6º episódio do Pontuando, o podcast da Abrapesp. E hoje temos aqui o nosso tema psicólogo do esporte, trabalhando na instituição e fora dela. Um tema desafiador, extremamente atual e que a gente vai ter aqui com a gente discutindo esse tema. Eu, Marina Gusson. Se apresentem, meninas, esse elenco maravilhoso que temos hoje. Eu, Marina Secchini. Aqui, Tabata Teles. Marta Magalhães. Emi Miotin. É isso aí, pessoal. É com essas mulheres extremamente maravilhosas e com muito conteúdo que a gente vai papear sobre esse tema. E aí, para a gente começar, então, acho que a grande questão, né, quando a gente traz a proposta de falar sobre esse tema, é essa reflexão sobre o psicólogo, quando ele trabalha dentro, enquanto contratado, nas instituições, fazendo parte da estrutura, qual é a diferença dessa condição para o psicólogo fora da estrutura, muitas vezes no consultório, que faz os atendimentos ali de uma forma contínua, assim, é um trabalho contínuo, mas que ele não está atrelado a essa instituição, a esse marco. E aí, meninas, é muito diferente isso? Até porque, fazendo o adendo da contextualização, essa tem sido uma trend, eu acho, na psicologia do esporte e, a meu ver, uma boa tendência, porque durante muito tempo a gente escutava que o psicólogo do esporte ele estaria dentro da instituição. Eu escutei muitas vezes isso, né? E se está na clínica, ele não é psicólogo do esporte, ele é no máximo um psicólogo clínico do esporte, mas é como se ele não pudesse ser um psicólogo do esporte trabalhando na clínica. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto é que tem crescido a procura de atletas que estão em clubes, tem os psicólogos do esporte nos clubes e ainda assim contratam um psicólogo do esporte na clínica. Essa tem sido uma tendência muito interessante, que a gente tem conversado sobre isso. São vários os motivos que levam os atletas a fazer isso, mas em nenhum momento isso tem necessariamente a ver com o trabalho do psicólogo do esporte no clube, não está sendo feito como deveria ou algo assim. Muito pelo contrário, às vezes é um ótimo trabalho sendo feito no clube, mas é um trabalho diferente do trabalho que o psicólogo do esporte faz na clínica. Então, eu acho esse tema assim, super relevante, com muita coisa para a gente dissecar por aqui, né? Eu vou comentar essa sua fala, Tabata, porque você já começa trazendo algo que é muito importante a gente lembrar, né? Muitas das vezes foi colocado como esse lugar de se o psicólogo é buscado fora da instituição, quando tem alguém na instituição, isso seja algo que desqualifica quem está na instituição. Né? Muitas vezes até no discurso dos próprios atletas vem algo nesse tom, né? Porque, não sei, às vezes eles nem têm a consciência de que eles precisam de algo diferente do que é oferecido, né? Então, a gente nota que não necessariamente precisa ser né? Ou o psicólogo na instituição ou o psicólogo fora da instituição, que pode existir uma complementaridade, trabalhos com uma qualidade distinta, um jeito de trabalhar distinto, mas que podem ser complementares. Não necessariamente serão sempre. Aí entra aqui a nossa questão para a gente discutir, né? Quais são os cuidados, como é que se desenvolve esse trabalho quando se está dentro, quando se está fora, como é que a gente trabalha em rede, né? Considerando esses diferentes pontos de partida, de local, de qualificação do trabalho para construir em conjunto. Eu acho que o mais importante hoje é a gente precisar que esses trabalhos existem, né, e que funcionam de formas diferentes um do outro, e como eles podem existir, né? Essa é a grande discussão do dia. A pergunta que iniciou foi: existe diferença? Sim, existe. No consultório nós estamos só. No clube nós temos a equipe interdisciplinar normalmente juntos. A demanda o próprio campo, né? O próprio campo é diferente. O setting terapêutico é diferente. Portanto, as demandas nem sempre são iguais. Normalmente, quando você está no consultório, ou você está com uma pessoa ou você está com uma equipe. Depende da forma que você vai atender. Quando você está no clube, você está com a equipe, com o individual, com quem passa, com quem chega, com outras demandas. E isso, normalmente, acaba interferindo tempo, acaba interferindo no trabalho em si. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo simplesmente que é diferente. Quando alguém precisa de um trabalho específico,
de mais cuidado, por que não encaminhar para um colega seu, se você não dá conta, e trabalhar em conjunto, né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma e acho que é uma das grandes opções de qualidade no trabalho. E não tem melhor profissional ou pior profissional. Simplesmente eles se complementam, como a Marina disse. E é por aí. E aqui a gente pode retomar algo que acaba sendo fundamental, que estamos falando nessa série de episódios, que é qual é o lugar que a gente fala. Então, mesmo pensando o que é a atuação dentro da psicologia voltada ao esporte e principalmente com quem que são, os nossos interlocutores. Na questão da instituição, o que abrange o trabalho do psicólogo do esporte e quando a gente está na clínica, o que abrange o trabalho na clínica. Tabata, vou retomar aqui, falou que muitas vezes um atleta está dentro de uma instituição e vai a procurar um espaço para ele nessa clínica individual. O psicólogo dentro da instituição responde a vários lugares e o quanto que isso também diz da necessidade de se pensar individualizado o trabalho para aquela pessoa naquele momento. Então, tem talvez o interessante a gente começar a pensar para que está sendo necessário o psicólogo de esporte naquela instituição, para que está sendo necessário o psicólogo do esporte para aquele atleta, ou naquela modalidade, ou para o entendimento do que é as práticas, desde atividade física até o esporte. Então, esse tipo de diferenciação, o que eu faço na minha atuação e o que eu posso oferecer para as demandas que estão aparecendo, cai muito no aspecto de quase uma análise institucional, seja de uma instituição de fato, ou seja das necessidades quando alguém vem procurar em alguma demanda específica, o que reforça cada vez mais e não é simplesmente uma aplicabilidade da psicologia dentro do esporte, mas sim que a gente tem que ser muito pensante do entendimento do que a gente pode fazer e oferecer na nossa prática como profissional da psicologia frente às modalidades e necessidades que estão dentro do exercício, da atividade física e do esporte em geral. Vocês foram falando, né? E aí eu fiquei aqui pensando o quanto talvez seja muito mais clássico pensar o atendimento individual no consultório, mesmo de atleta, porque se a gente for parar para olhar as teorias, as disciplinas da faculdade, é muito mais acessível esse lugar do psicólogo enquanto um atendimento individualizado que vai aprofundar em questões específicas daquele indivíduo, até na relação com as situações, mas que você vai falar muito do que é específico daquela pessoa. Então, é um mergulho, né? Que parte da individualização enquanto até mesmo a riqueza do trabalho, né? E que isso, de certa forma, é muito natural conversar e os psicólogos, e até mesmo os não psicólogos, ao olharem os psicólogos, pensarem o nosso trabalho a partir desse prisma, né? E então eu fico pensando o quanto a gente pode complementar e trazer aqui, enquanto algo que talvez falte, essa reflexão sobre que lugar é esse mesmo, que a Marina fala também, sobre atuar dentro de uma instituição, o indicador de sucesso, né? Quais são meus objetivos e meus objetos de trabalho, não necessariamente vão ser uma soma de indivíduos, né? E sim uma série de relações que se dão numa complexidade muito maior dentro de uma cultura institucional que está, se for o caso, com algumas modalidades diferentes ou dentro de uma modalidade, e como é que a gente consegue ter esse olhar de análise dessa instituição, para além de indivíduos que estão, ao se conectarem, formam uma instituição. Mas é esse convite para esse lugar que vai considerar relações políticas, poder, cultura, e o quanto tudo isso, e uma série de outras coisas que com certeza eu não citei aqui, estão influenciando nesse indivíduo e na performance, na vivência e na experiência e nas qualidades de tudo que acontece ali dentro. E como que nós, psicólogos, a partir da nossa formação, conseguimos olhar isso enquanto objeto de análise e intervenção. Porque eu acho que a grande sacada é essa, né? Como assim o psicólogo está falando sobre a cultura institucional com o gestor? Sim, talvez seja o meu papel. Como é que eu vou falar sobre, olha, essas regras faladas não combinam com as regras implícitas, essa instituição está sendo incoerente, isso é adoecedor?
né? Então, assim, esse olhar que vai muito além do como isso tudo toca um indivíduo e eu cuido de um indivíduo, que eu vejo que hoje em dia tem muito resultado, mas pouco eu vejo ser dialogado, falado abertamente sobre, tá, isso precisa ser considerado e como a gente faz isso, como a gente tange esses pontos, quais são as dificuldades, né? Porque querendo ou não, quando a gente olha tudo isso, a gente está falando de um trabalho que, assim, não é melhor nem pior do que o consultório, mas que ele vai numa qualidade e que precisa ter uma flexibilidade para considerar uma quantidade muito maior de inter-relações, né? Com certeza, Marina, você tocou num assunto muito importante, né, de como é que esse trabalho tão complexo pode ser feito. E você também abordou essa questão, né, de como é que nós somos formados para isso. Então, tudo isso eu acho que vai muito em função do tipo de abordagem que a gente pode usar, em que você vai analisar uma situação tão complexa como essa dentro de uma instituição. E nesse aspecto, eu defendo uma abordagem que seja o mais holística possível, né, em que possa haver uma pessoa dentro de um todo. Né? Essa pessoa com quem nós vamos trabalhar dentro de uma instituição com tantas relações sociais diferentes que vão acontecer, seja com o técnico, seja com o colega, né, jogador, seja até com a torcida, até nisso, quem está dentro de uma instituição enfrenta, né? E são situações muito difíceis. E para isso exige realmente uma formação bem específica para isso. Então, eu acho que essa interdisciplinaridade, essa questão holística da situação complexa, eu acho bastante importante ser discutido nessa questão de trabalho na instituição, principalmente. Por isso que a supervisão é tão importante, né, gente? Olha só, o processo se dá, o caminhante encontra o caminho encontra o caminhante, o processo se dá dentro de uma instituição. Nós não temos uma preparação para uma modalidade, a gente estuda a modalidade. Chega lá, na prática, a modalidade vai acontecendo e a gente vai aprendendo detalhes da modalidade que o estudo não dá, mas que no aqui e no agora a coisa acontece. Então, eis a importância de uma supervisão, de uma terapia e de uma excelente formação. E nem sempre são bem formados. Ou, olha, sou psicólogo, fiz especialização do esporte, estou pronto. Mentira! Não está pronto. Posso falar isso para vocês. Anos e anos depois ainda não estou pronta. Toda hora tem algo novo para estudar, toda hora tem algo novo cutucando, me desafiando. Então, isso é um grande momento para a gente botar o pé no chão realmente e pensar como é que eu vou continuar este processo para ter um profissionalismo de cuidado, de ética, de dimensão holística, desse todo que a Amy acabou de falar. Sabe que isso me traz uma questão, né? Que quando a gente sai de uma coisa mais individualizada, mais da lupa, né? Que a gente consegue ir lá no detalhe, e a gente amplia, né? Esse zoom e abre para olhar esse todo, enquanto também objeto de estudo. Eu fiquei aqui pensando que os ritmos também mudam. Porque, assim, o ritmo do consultório é o ritmo daquela pessoa, mas ela tá entendendo o ritmo dela e é uma coisa muito de respeitar, de repente dando até uma puxadinha, mas assim, é só de um ser que tá ali em tratamento, no máximo um pequeno grupo. Quando a gente vai falar de instituição, a questão do tempo e do timing das coisas, ela é tão heterogênea e na maioria das vezes ela é muito mais lenta. Por quê? Porque você tem algo muito mais cristalizado. As instituições têm essa tendência, né? As culturas, elas vão se cristalizando. Então, você trazer saúde, muitas vezes, é questionar coisas que estão muito paradas, né? E aí vai falando também do lugar sobre expectativas, seja nossa enquanto profissional, seja de todos os envolvidos, em termos do que é resultado do nosso trabalho. Porque, às vezes, a gente tendo essa análise, a gente consegue ver as coisas caminhando. Mas dependendo do olhar do outro, ele vai parecer que as coisas não estão acontecendo.
E mais, ainda ouso dizer, para quem está fora da instituição, isso é muito interessante, né? Quem está ali dentro, a instituição é um organismo vivo. Quem está dentro vai sentindo, às vezes até pode ter dificuldade de descrever isso em palavras, verbalmente, mas pode dizer que tem algo novo. Agora, para quem está fora, muitas vezes existe essa questão de que o que é visível e mais, né, o que as instituições às vezes escolhem mostrar para fora, não necessariamente está conectado com o que está acontecendo ali. Então, também tem essa dicotomia que a gente vem trazendo aqui nos nossos episódios sobre, né, o que é visto, o que as pessoas querem mostrar, o que as pessoas querem ver, e que nesse caso você tem muitas vezes um status de ser o profissional da instituição, dependendo de qual é a instituição, mas que, por um outro lado, pode ser que as pessoas não entendam o que você faz ali dentro, o que pode trazer julgamentos favoráveis, desfavoráveis, mas que é essa coisa como se fosse assim, mundos distintos. Quem está dentro é um mundo que quem está fora, muito provavelmente, tem muita dificuldade de entender o que está rolando ali, porque é como se fosse aquela lógica do iceberg, né? O que se vê é uma parte muito pequena de tudo que está acontecendo. Acho isso interessante, porque como a psicologia do esporte tem ganhado visibilidade, essa questão também acaba sendo presente, né? Enquanto um dos questionamentos, até mesmo polêmicos, enfim. E como fica difícil a formação do psicólogo, né? Porque a gente falou das matrizes curriculares, o quanto que muitas vezes a gente tem uma ênfase nas próprias teorias psicológicas, há um olhar mais individual, clínico, e a gente tem aquelas abordagens mais sociais, institucionais, mas que também não dão conta da realidade do esporte. Então, acaba que o profissional que quer trabalhar nessa área, ele está manco, né? Independentemente se ele vai para uma perspectiva mais clínica ou uma perspectiva mais institucional, porque, no fim, são possibilidades de trabalho no âmbito da psicologia do esporte, e a gente sabe que isso pouco tem nas instituições de ensino superior, mal tem a disciplina, muito menos a possibilidade de estágio. Muitos não querem fazer supervisão, ou quando fazem, faz aquela supervisão com mais não sei quantas pessoas, e que às vezes não vai, né, ter aquela atenção que precisaria. Isso quando faz formação, porque tem gente também que a gente sabe que atua sem fazer formação, especialização. Então, vai aqui o meu apelo, né, para reforçar a importância da gente cuidar disso, se é o interesse da pessoa ser um profissional da psicologia do esporte, independentemente de ir para a instituição ou para um viés mais clínico, porque a gente está vendo aqui, né, o quão difícil é, o quão específico é cada uma dessas áreas. Isso sem contar com a chamada que a Marina fez, quando a gente vai trabalhar com atividade física, com exercício, porque até aqui a gente está falando só de esporte, né? Quando a gente abre mais ainda o espectro, aí é que o negócio complica. Então, para a gente perceber aqui como a formação do psicólogo do esporte, ela é mesmo complexa e precisa ser muito bem cuidada, né? E ainda ouso, né, dizer, cuidem das próprias formações, ou quem oferece também, né, de inserir, porque muitas das vezes as instituições não têm a visão de nós, psicólogos, com esse potencial todo, e nos joga para o lugar do faz a clínica aqui dentro. Então, querendo ou não, se você não tem também essa consciência, o seu trabalho vai ficar pequenininho lá no cantinho e você, assim como a instituição e os atendidos, serão frustrados porque a expectativa não vai ser cumprida, porque você não vai ter braço para fazer uma psicologia clínica numa salinha dentro de uma instituição. Você vai ter braço. Na verdade, talvez seja até mais confortável no sentido de que você diminui, né, a cerquinha do que você vai lidar, mas que no final das contas você está sendo diminuído no seu potencial neste lugar, dentro da instituição. Então, é legal a gente ter essa noção mesmo, porque se você não tem um olhar crítico, você nem percebe que é meio deixado de cantinho, né? Sim, eu me lembro de um dos meus primeiros estágios, eu cheguei na instituição e eu recebi uma lista dos atletas que tinham problema para eu atender, né? Porque o imaginário da instituição... A salinha não tinha, tinha que nem tinha, atende ali na arquibancada. Lugar. Exatamente, era literalmente na arquibancada, e eu tinha que trabalhar com aqueles atletas que o técnico já tinha definido que eram aqueles que iam precisar da psicologia. Então, até explicar, olha, não é bem assim o papel do psicólogo, né? Então, claro, isso tem alguns anos já, mas eu não duvido que isso aconteça ainda nos dias de hoje em algumas instituições. Então, a gente precisa mesmo entender minimamente o que vai fazer ali. Com certeza, viu, Tabata? Eu acho que esse trabalho institucional para o psicólogo do esporte é muito mais político do que qualquer coisa.
porque a Sim. pessoa tem que ter um jogo de cintura para saber, dentro daquela instituição, quem é quem, como que as relações de poder atravessam entre essas pessoas. E a Marta falou muito bem, você tem que ter uma ética fora da curva, porque você é testado o tempo todo qual seria a melhor forma de agir, que nem sempre o correto seria o adequado para o momento. Então, acho que realmente trabalhar numa instituição precisa ter uma formação que vai trazer, vai dialogar com todos esses aspectos para que a gente possa, né, atuar de uma forma, né, em que você realmente vai oferecer um serviço de qualidade para essa instituição. Pessoal, pelo que a gente vai notando, o tema é complexo e nos renderia mais horas e horas de discussão. Mas é chegado aquele triste momento em que a gente olha o relógio e fala: ah, meu Deus, não acabou o tema, mas acabou o nosso tempo. Queria agradecer todas vocês pela esse rico início dessa conversa, né, que renderia ainda muito. Queria dizer para você aí que está assistindo ou ouvindo a gente, que a gente tem uma notícia que o episódio 6, ele fecha a nossa primeira temporada de episódios do Pontuando, o podcast da Abrapesp. Mas calma, não significa que vai acabar, é só que a gente fecha essa primeira e grande etapa, importante para a gente, enquanto um grande pontapé, em que a gente inicia o compartilhar das nossas discussões, que a gente notou em algum momento que eram tão ricas, que era muito egoísmo elas ficarem só para a gente, e a gente trouxe aqui para vocês a partir desse modelo, né, de podcasts, e agora a gente vai se recolher de novo ali na nossa Abrapesp Caverna para olhar um pouquinho esses temas, essas inquietações, e será que é uma outra temporada? Será que são eventos? Qual seria a melhor forma da gente seguir trazendo para vocês essas discussões, tentando trazer inovações e sempre um conteúdo de muita qualidade? Aguardem, vai vir novidades por aí. Obrigada, Emi, obrigada, Marta, obrigada, Tabata, obrigada, Nina, não só por hoje, mas por esse percurso até aqui. É isso aí. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. e até Tchau, mais. tchau. Tchau. Até a próxima.